de hoje vamos falar sobre aula 14, determinação de campos com a formulação integral. Vou fazer alguns exemplos, né? E no final da aula a gente vai falar sobre a espira circular, né? Que é uma boa representação para o dipolo magnético, que é o elemento fundamental da matéria magnetizada. Nossa referência é o nosso livro, capítulo 5, especificamente seções 5.5 e 5.6, né? Bom, só revisando o que a gente falou na última aula, né? Nós temos aí as equações de Maxwell para magnetostática em forma diferencial, né? Mostramos que o B tem rotacional igual a μ0j. Com isso, definimos um campo auxiliar, né? H, no vácuo, especificamente B igual a μ0h. E com isso as equações de Maxwell ficam, uma delas já tinha sido derivada, divergente de B igual a zero, e a outra, rotacional de H igual a J. E essa constante, só lembrando, né, μ0 igual a 4π menos 7 metros, Henry por metro. B é dado em Tesla, Weber por metro quadrado, e o campo H dado em Ampere por metro, né? E com isso nós temos também a forma integral das equações de Maxwell. Dessa equação a gente usa o teorema de Gauss e deriva a relação integral, né? Divergente de B igual a zero, ou seja, e dessa a gente tem que o fluxo magnético para o exterior na superfície fechada é nulo, né? E da equação da lei de Ampère em forma diferencial, nós temos, integrando e aplicando o teorema de Stokes, nós concluímos que a circulação de H é igual à corrente envolvida e observe que esse caminho C é limitado por sigma nessa integração. E nós mostramos alguns cenários, né? Um caminho aqui por fora, para um caminho que corta a área intermediariamente, e para o caminho exterior, né? As situações que a gente pode encontrar no caminho C3, a corrente envolvida total é I, nessa distribuição de corrente, né? No caminho intermediário, essa aqui é a área envolvida, mas a interseção se dá só nessa área aqui, e a integral de HDL vai ser menor do que a corrente envolvida, vai ser só uma parte, né? E finalmente, para um caminho externo que não envolve nenhuma corrente, a área envolvida é essa área aqui, né? E você tem que a circulação de H agora é zero, porque na área envolvida não tem corrente, né? Então, observar, né, que a sigma é sempre a superfície limitada por C. A orientação, né, da vetor área diferencial é obtida com a regra da mão direita, ou seja, você circula, né, a área vai estar apontando para o sentido da regra da mão direita, né? Ok? Muito bem. Então, a gente pode usar, como no caso da eletrostática, a gente pode usar a forma integral em problemas de alta simetria para obter o campo H, né?
Ou seja, a gente usa a lei de Ampère basicamente para extrair o H. E nesse problema, a incógnita é o integrando, ou seja, a incógnita é o campo H, está dentro de uma integral, né? E só podemos resolver ou seja, dado J, obter H, se pudermos extrair o H da integral, né? Então, como é que a gente faz? Como na lei de Gauss, né? A gente usa operações de simetria e superposição para extrair o campo de dentro da integral. Como é que a gente faz superposição? Ora, superposição nós temos a lei fundamental de determinação de campo, que é a lei de Biot-Savart. E dessa lei, sem calcular, a gente sabe as relações entre direções e sentidos de campo e elementos do circuito. Então, a gente pode determinar que componentes de H vão estar presentes. Só um adendo, né? A lei de Biot-Savart, a gente derivou para o campo B, mas ela é a mesma coisa para o campo E. Para o campo B, a lei de Biot-Savart, por exemplo, para um circuito, né? Ou digamos para um elemento no volume, né? É dado por essa expressão, né? J vetorial x menos x' sobre 4π x menos x' ao cubo, né? Da mesma forma o H, que é B sobre μ0, né? Basta você tirar o μ0 da expressão, você vira H, né? Só é tirar aqui o μ0 aqui dessa expressão, você fica aí com H, né? Então você teria essa expressão aqui para H, certo? O que a gente faz quando usa superposição, né? A gente calcula, pega um elemento de circuito e calcula o DH desse elemento de circuito. Por exemplo, se for um elemento de circuito volumétrico, a gente pega, determina essencialmente, usa essa lei vetorial que está no numerador, então isso aqui me fornece, né, esse termo, me fornece a direção e sentido de um elemento de volume, certo? A contribuição que ele dá a direção e sentido aqui. E a intensidade desse efeito depende da distância, né? Ou seja, o DH ele é paralelo a J vetorial x menos x' e sua magnitude é proporcional ao inverso quadrado da distância, né? Então são essas coisas que a gente usa na lei de Biot-Savart para poder usar a superposição. Ok? Bom, então, em resumo, né, a gente pode usar a lei de Ampère, né, para determinar campos desde que a gente consiga extrair o H da integral, né? Então, a gente usa superposição para determinar os componentes presentes, responde essa pergunta, usa considerações de simetria para determinar a dependência com as coordenadas, né? Bom, então com isso a gente vai determinar, sabendo disso, a gente vai determinar um caminho sobre o qual o produto escalar HT, que é o que aparece dentro da integral, seja constante, né? Bom, e quando a gente termina essas considerações, se a resposta for simples, ou seja, se H tiver mais de uma componente, cada componente depender de mais de uma coordenada, a gente vai ter um problema, uma impossibilidade de usar a lei de Ampère, né, para obter H.
Ou seja, quando chega nesse caso, o que a gente faz? Só não tem outra alternativa. Ou a gente calcula por integração direta usando a lei de Biot-Savart, ou usa a formulação diferencial. Você transforma o problema, a gente tem as equações diferenciais de Maxwell, a gente usa essas equações diferenciais para determinar o H, né? Se a geometria for complicada, usa métodos numéricos, certo? Então vamos fazer alguns exemplos, né? O primeiro exemplo tradicional que nós já fizemos usando Biot-Savart, um fio infinitamente longo, né? Considere que esse fio de corrente tem o eixo coincidindo com o eixo Z, né? Vamos colocar um sistema de coordenadas x, y, um ponto aqui no eixo, né? Coordenada 0, 0, Z, e a gente quer determinar o campo um ponto de coordenadas cilíndricas RφZ. Como esse fio é infinito, essa origem pode ficar em qualquer lugar, tá certo? Ok? Então, primeira coisa, né? A gente vai fazer superposição. O que a gente faz? Quebra a nossa distribuição em elementos simétricos. Pegamos dois aqui, dois exemplos. E calculamos a contribuição de cada elemento, por exemplo, desse elemento nesse ponto, né? Então observe que esse elementozinho de corrente, né, que está fazendo isso, aqui é o vetor x menos x', né? Esse vetor aqui é paralelo a x menos x'. Esse vetor é paralelo a dl', né? Então, na lei de Biot-Savart, nós temos o que? O produto vetorial dl', vetorial x menos x', né? Que se você for fazer o produto vetorial desse vetor com esse vetor aqui, que é o paralelo a x menos x', vai dar um vetor que entra no quadro. Então, dá essa contribuição aqui, certo? Né? Mesma coisa desse segundo elemento, né? Esse aqui, dl', que está simetricamente localizado, equidistante, né? Essa distância é igual a essa. Isso aqui é agora o vetor x menos x', é esse vetor aqui. Mais uma vez você tem o vetor dl' e o vetor x menos x' faz isso, o produto vetorial desse com esse vai dar um vetor que entra no quadro. Ou seja, a contribuição desse vetor com esse vetor para o campo magnético da lei de Biot-Savart é a soma de duas quantidades que entram no quadro. Então isso mostra que, por superposição, H tem uma componente apenas, né? A componente azimutal, né? Essa componente depende apenas das variáveis RφZ, porque a gente não sabe ainda as considerações de simetria do problema, né? Certo? Bom, a segunda parte é fazer operações de simetria, ou seja, quais são, né? Você tem um fio infinito. Se eu fizer translação paralelo ao eixo Z, né, sem tirar do lugar, apenas translação, você tem a distribuição é inalterada perante translações na direção Z. E se eu faço rotação na variável azimutal, né, a minha distribuição também fica inalterada. Então, se eu estou aqui num ponto de espaço,
e faço essas operações e fico observando o efeito, eu não vou sentir nenhuma modificação no campo nesse ponto, né? Então significa que o campo H, que só tem uma componente φ, essa componente não depende de φ nem de z, só depende de R. Então essa é a componente do campo H, apenas uma. Então, usando simetria, conclui-se que o campo H só tem uma componente azimutal e essa componente só depende de R, né? Bom, e com isso a gente agora pode aplicar a lei de Ampère. Ou seja, o que a gente faz? Agora olhando de cima, aqui está o fio, olhando de cima, vou pegar um caminho como o campo só depende de R, vou fazer um caminho, fechado em que R é constante, né? Mais ou menos assim, né? E sobre esse caminho nós temos que o dl na lei de Ampère chamar de R o raio, né? R de φ a φ. Por outro lado, o H, acabamos de falar que é Hφ de R a φ. Então nós temos que a integral de HDL nesse caminho R constante é igual à integral agora. A variável de integração é o φ, né? Então se transforma na variável de integração de 0 a 2π. Hφ de R a φ. Desce aqui para baixo. Produto escalar, né? Com R de φ a φ. Isso aqui vai dar integral de 0 a 2π de R Hφ de R de φ, né? E você tem então, isso aqui não depende de φ, porque R é constante, se transforma em Hφ de R vezes R, integral de 0 a 2π de dφ, que dá 2πr Hφ de R. Muito bem, esse é o primeiro membro da lei de Ampère, ou seja, resolvida essa parte, integral de HDL igual a 2πr Hφ de R, né? Primeiro membro da lei de Ampère, tá certo? A segunda parte da lei de Ampère é calcular a... Saiu do lugar aqui o nosso circunferência, né? Estava assim mais ou menos. Muito bem. Segunda parte, você calcular a integral de a corrente que atravessa para fora no carro, porque como eu estou circulando, né? Estamos circulando, a nossa circulação é calculada nesse sentido. A gente vai calcular aqui a corrente que atravessa essa área todinha envolvida pelo caminho C. Então, por isso que eu repito, né, o que eu falei, né? Sigma é a área limitada por C. Quando a gente calcula agora a integral de superfície nessa área, o
que vai acontecer? Vai dar 0, 0, 0 em todos os pontos, a menos dessa região aqui em torno do eixo Z. Então, essa integral de superfície J de sigma resulta na corrente total atravessada, né, que é I. Né? Então, esse é o segundo membro da lei de Ampère. Né? Caminho C, que circunda sigma. Quando eu igualo essas duas coisas, eu concluo então que Hφ igual a I sobre 2πr. Que é o resultado que a gente já tinha obtido anteriormente. Para o campo H de um fio infinitamente longo. Então, veja como fica mais fácil calcular aí pela lei de Ampère, né? Aqui está o resultado, certo? Que a gente acabou de derivar. Né? Obviamente, o campo B, basta você fazer B igual a μ0H, né? μ0I, que é o que a gente tinha calculado antes, sobre 2πr Aφ, né? Certo? Bom, o segundo exemplo que nós temos aqui para usar a lei de Ampère, nós fazemos 4 exemplos hoje, né? A gente começou com φ, agora vamos para uma distribuição de superfície, que nós já fizemos também, que é um plano infinitamente extenso. Né? A gente está desenhando esse plano aqui, né? Olhando ele de frente, em que você tem uma distribuição de corrente aí, né? Como se fossem vários fiozinhos infinitos paralelos, né? Nós temos aqui o eixo Y para a direita, o eixo X sai do plano do papel e o eixo Z aponta para cima, no sentido positivo. Então, mais uma vez, temos aquelas considerações de simetria e superposição, né? A gente pode já fazendo operações de simetria para determinar de que componentes estão de que coordenadas cada componente depende, né? Então a gente observa que nós temos simetria se você fizer translação na direção Y, né? Então simetria com translação com respeito a Y e translação com relação a X, né? Então você tem aí essas simetrias, né? Ou seja, o problema tem simetria de translação, só não tem simetria de translação se você desloca o plano em relação ao ponto de observação fixo. Então, a nossa conclusão é que o campo não depende nem de Y nem de X, né? E as componentes que sobreviverem só dependem, em princípio, de uma variável, que é a variável Z. Então, a gente pode escrever que o campo H dessa distribuição ele é a soma vetorial em cartesianas, por exemplo, né? De 3 componentes, né? Cada componente depende só de uma variável, que é a variável Z. Né? O I aqui varia de X até Z, né? X, Y, Z na sequência. Certo? Bom, a segunda parte então a gente sabe que o H
dessa forma. E cada componente, se depender de alguma coisa, depende de Z, né? Então é isso que a gente quer determinar, né? Quais são as componentes presentes? Agora vamos usar a lei de Biot-Savart, sabendo aí a superposição. A gente vai olhar agora esse plano como sendo o campo de fios em paralelo. Pega um fio simetricamente localizado em relação ao outro, mais ou menos assim, tá certo? E determina as contribuições desses fios num ponto qualquer do eixo Z, né? E a construção está aqui, tá certo? Essas cores aqui representam a contribuição de cada elemento do fio, tá certo? Ou acima ou abaixo, né? Então, por exemplo, este fio, né, ele dá uma contribuição nesse ponto, que é essa contribuição aqui. Né? Este fio dá uma contribuição nesse ponto, que está errado na realidade desse desenho, né? Agora que eu estou vendo. Vamos corrigir aqui. Esse verde aqui está errado, né? Então, deixa eu apagar aqui. Essa construção está incorreta. Este verde aqui, esse aqui de baixo está certo, eu acho. O verde dá uma contribuição que é, pela regra da mão direita, é dirigida para cá, né? Ou seja, a soma vetorial deste contribuição com esta, que é desses fios simétricos, dá um vetor que é dirigido para cá, né? Essa soma desses vetores vai dar um vetorzinho para cá. Ou seja, acima do plano Z igual a zero, a contribuição é para o lado esquerdo, não é isso? No caso do lado de baixo, né, você tem que esse fiozinho aqui dá uma contribuição nesse ponto preto, né, essa contribuição preta, realmente que é esse vetor para cima, né, para cá. Isso aqui faz um vetor para cá, né? E este fio dá uma contribuição que é para baixo, né? E a soma vetorial desses dois dá um vetor que é para lá, ou seja, dá esse resultado aqui, né? Então, conclusão: por superposição, a gente demonstra que o campo tem uma componente, não importa o sinal, né? Uma componente que é HY de Z a Y, né? Além disso, né, a gente olhar, ou seja, do lado de cima o campo está para a esquerda, do lado de baixo o campo está para a direita. Então esse H satisfaz uma propriedade de simetria importante, né? O H, ele é uma função ímpar de Z, né? Ou seja, HY de menos Z igual a menos HY de Z, certo? Com isso, vamos usar a lei de Ampère agora para esse caminho fechado, esse caminho que circula com a área sempre à esquerda, né? Então, a circulação de H nesse caminho fechado vai ser igual à corrente envolvida por essa área todinha.
Né? Muito bem, então cálculo do campo H. Então primeiro, observem que a gente tem aqui uma coordenada, né? Essa aqui é a coordenada Y, certo? Então aqui é o ponto Y1, aqui é o ponto Y2. Vamos dizer que esse ponto aqui está a uma altura H e esse ponto aqui está a uma altura menos H. Né? Então, o H está sempre ortogonal, né, a esse caminho. Né? Então, estes dois segmentos aqui, este e este, não contribuem para a integral de linha. A contribuição só vem de este segmento e deste segmento. Lembrando, né? Só para vocês lembrarem, tá certo? Que nesse segmento aqui, o DL é dy a y. Esse que segue no sentido positivo, né? E neste outro, o DL vale também dy a y, né? Ele não coloca sinal no elemento diferencial. Ele não tem sinal, certo? Quem vai determinar o sentido de integração é a coordenada inicial, y2 aqui no caso, e a final, y1. Certo? Então, vamos fazer a continha aqui separada, né? Então, fazendo esse caminho fechado, tá? Sabendo que esses segmentos não contribuem, aqui a coordenada é y1, aqui é y2, a altura aqui é menos h e a altura aqui é h. Então, neste segmento aqui, você tem que integral de HDL esse aqui de C1, esse aqui de C2, vai ser integral sobre C1 de HDL, mais integral ao longo de C2 de HDL, né? Bom, sobre C1, você tem y varia de y1 até y2. Então vai ser HY de menos H, que é onde é a coordenada, né? Essa altura aqui é menos H. Então, essa é a contribuição do segmento de baixo. Segmento de cima. Coordenada H agora, né? Então, mais integral de y2, que é o valor inicial da coordenada até y1, de hy de h. Aqui faltou um dy, né? Porque o produto escalar de AY com AY dá 1, então dy, né? O resultado da integração vai dar o quê? Isso aqui é constante. Então vai dar y2 menos y1 hy de menos h mais y1 menos y2 hy de h. Ou seja, como isso aqui vale menos hy de h, né, nossa propriedade, então se eu trocar o sinal disso aqui vai dar menos y2 menos y1, resultado disso vai dar menos 2 y2 menos y1 hy de h.
o resultado da integral, né, de HDL dá isso aqui. Certo? Então esse é o resultado da primeira parte. Já calculamos, né? Falta agora calcular o fluxo da densidade corrente na área limitada por sigma, que é essa área aqui toda, né? Vou apagar aqui tudinho para a gente poder ver direito, né? Então é o fluxo nessa área aqui, ó. Certo? Observe que o vetor J sai do quadro, né? Sai do plano da nota de aula. Então J na realidade é a densidade corrente de superfície, né? Que é K0 a X. Então a integral vai se resultar na integral de K escalar a normal que sai do quadro dy. Ou seja, então fazendo a conta, que está o segmento atravessado, vai y1 a y2. Então a integral de K escalar de sigma, desculpe, naquela área vai dar a integral de y1 a y2, K escalar a normal, que é o AX, elemento de comprimento, que é dy. Isso aqui é K0 a X. Vai dar K0, Y2 menos Y1. Então, juntando esse resultado, né, com o resultado do campo que está aqui, eu tenho aqui menos 2 HY de H igual a K0 são 2 menos Y1, e daí você tem o resultado, né? HY, seja de H, ou seja, para H que é maior que 0, menos K0 sobre 2. Da mesma forma, se H é maior que 0, então HY de menos H muda de sinal, né? Vai ser K0 sobre 2. Ou seja, o H então tem essa característica, né? De forma unificada, vai ser K0 sobre 2, Z sobre módulo de Z, a Y, com um sinalzinho menos aqui na frente. Quando isso aqui for positivo, você tem menos. Quando isso aqui for negativo, você tem mais. Né? Que é o resultado também que nós obtivemos usando a lei de Biot-Savart direto, né? Agora pela lei de Ampère. Muito bem. Vamos agora passar para o exemplo seguinte, né, que é determinação usando agora a lei de Ampère do campo de um solenoide ou de um indutor, né, um enrolamento. A gente faz esse tipo de coisa, né, enrola um fio, tá certo, uma região, né, porque nosso objetivo é criar um campo maior, tá certo, uma região menor, né, ou seja, um elemento que armazena energia magnética numa região compacta. Então você, em vez de fazer um fio longo, você enrola o seu fio, tá certo, numa região cilíndrica, e você faz um indutorzinho, né, que é usado também como elemento de circuito importante
modifica a resposta de circuitos, né? Então tem sua importância, né? Todo elemento que armazena energia magnética ou elétrica é essencialmente um elemento que muda as características de resposta de circuitos. Então observe que se você tem um número total de N voltas, né, um comprimento L, né, L, e você tem aí um total de N voltas, você tem aproximadamente, como se você tivesse várias espiras em paralelo, né, uma densidade de espiras N sobre L, né? Então, por exemplo, num comprimento ΔZ desse indutor, a corrente que passa, né? Você vai contar quantos fiozinhos estão aqui dentro. Então, a corrente que passa é a densidade de espiras vezes a corrente em cada fio, e vai dar então essa quantidade, né? NI, desculpe, não é sobre L, não, isso aqui está errado, né? NI no caso, certo? Você vai ter uma corrente total, densidade N vezes I. Então corrijam aí nas notas, né? Está errado, certo? Então a gente representa esse indutor, né? Ele tem tamanho finito, é claro que o campo ele vai vazar, né? Pro exterior, tá certo? Né? Mas a gente, para ter uma ideia mais ou menos de um dado comprimento, qual é o comportamento do enrolamento, a gente faz um modelo simplificado, idealizado, de um cilindro infinitamente extenso, né? Em que a corrente se distribui na superfície com uma densidade K0 a Y, né? Então, para poder calcular as coisas, a gente admite o cilindro infinitamente extenso. Bom, quem é essa densidade de corrente em relação ao nosso modelo aqui? Ora, a densidade de corrente de superfície, se você multiplicar por ΔZ, o comprimento atravessado, você vai ter a densidade N sobre L, né? N sobre L, que a gente chama de N minúsculo, né? Vezes I, certo? Então a densidade de corrente é simplesmente densidade de espiras vezes a corrente de cada espira, NI, né? Então esse é o nosso modelo. Então vamos calcular o campo dessa estrutura aqui, certo? E vamos usar a lei de Ampère, certo? Vamos ver, tá certo, a consideração de simetria, né? Observem que o sistema é mais adequado se em coordenadas cilíndricas, tá certo? Então, por simetria, não é difícil perceber que a distribuição permanece inalterada se eu fizer rotação, né, com relação à variável φ, ou translação com relação à coordenada z, né? Então, concluímos que com essa operação de simetria, o campo que teria 3 componentes, que ainda tem, a gente não sabe, tá certo? O campo tanto dentro quanto fora, né? Não necessariamente R maior que A. Então cada componente ou dentro ou fora vai ter uma dependência exclusiva em R, né? Muito bem. Então, primeira conclusão, né, que o campo ele é da forma o campo tem forma geral, tanto dentro quanto fora do solenoide. Em princípio, 3 componentes, ele vai determinar quais as componentes que sobrevivem, né?
Aqui agora as coordenadas cilíndricas, de R a Z, né? I é a primeira, I é R, segunda é φ, terceira é Z, então vai ser HI de R a I. Né? Essa é a forma geral do campo. Vamos ver agora a consideração de superposição. Agora a gente tem que ser mais cuidadoso, tá certo? Aqui nós temos aí a contribuição de duas espiras. Aqui está uma, a gente está mostrando só a seção transversal. Aqui a corrente entra, aqui ela sai. Tá? Da mesma forma, aqui nessa região a corrente está entrando na espira e aqui ela está saindo. Aliás, desculpe. Está entrando e aqui ela está saindo. Né? E ela, ou seja, isso aqui é a seção transversal aqui está a nossa espira vista um corte, né? Em que a gente olha exatamente a parte que entra e sai, para poder ter uma ideia de como é que vai ser a superposição de campos. Vamos considerar inicialmente a contribuição fora, certo? Aqui fora, este elemento contribui com essa linha preta aqui, como está entrando o vetor campo magnético, faz isso, né? Ou seja, esse fio que entra, esse DLzinho que está aqui, contribui com esse vetor, certo? Por outro lado, este outro que também está entrando, contribui com essa contribuição vermelha, né? Que é para baixo, inclinado, né? Então, se eu somo esses dois, este com este, eu tenho como resultado esse vetor para baixo. Né? Vamos agora olhar a superposição dos outros elementozinhos que estão lá. Entrando no plano aqui, tá certo? Este contribui com essa distância e produz um vetor para cima, inclinado. Esse outro, por sinal, por sua vez, contribui com o vetor também para cima. Então, só que esses vetores têm menor tamanho do que esses outros, né? Esses aqui são elementos mais próximos, né? E esses outros estão mais distantes, então esses são vetores de menor tamanho. O resultado da soma vetorial desses dois dá um vetorzinho para cá, desses dois dá um vetor para cá, e a soma vetorial dá um vetor menor um pouquinho, que é esse vetor aqui. Mas para todos os efeitos, o que a gente mostra, né? Que do lado de fora o campo só tem a componente Z, né? Certo? Não importa se é para cima ou para baixo, mas que o importante é que ela está na direção Z. Do lado de dentro, este elemento dele que está entrando no quadro me dá uma componente que está apontando para cá. Este outro me dá uma componente que está apontando para cá. E essa soma vai dar algo para cima, né? Esses dois, certo? Por outro lado, este vetor aqui, este DL, dá um componente que está fazendo isso.
este DL da componente que está fazendo isto, deixa eu ver se a cor dele é a laranja, né? Dessa componente aqui, ó, e o resultado também dá um vetor para cima menorzinho um pouquinho, e a soma desses dois dá esse vetor aqui para cima, né? Dentro, ou seja, para cima, dentro, né? Então, em princípio, o campo dentro também tem componente, aliás, desculpe, o campo dentro tem componente Z. Então, usando superposição, a conclusão é que o H tem forma H1 de R a Z para R menor do que A, e um H2 de R a Z para R maior do que A, né? Então essa é a conclusão, certo? Bom, a próxima etapa é determinar o campo fora. Vamos dar uma olhadinha agora, né, no campo no exterior, certo? Vamos pegar um caminho fechado que limita essa área, esse caminho aqui, ó, né? E calcular a lei de Ampère. Nesse caso, a área envolvida pelo caminho é essa área aqui, né? Então, a circulação de H vai dar uma contribuição no caminho CR, o outro é menos CR, digamos, vai para o sentido oposto, só para dizer, né? Nesse caminho aqui é CZ, e nesse caminho aqui é menos CZ, né? Então, a integral de H é a soma dessas integrais, CZ menos CR, CZ menos CR menos CZ. Como H é uma função de R, então observe que nesse primeiro segmento, né, como H é ortogonal ao caminho aqui, essa região aqui não contribui. Aqui também, né? H é ortogonal, então esse segmento aqui não contribui. Então você fica restrito à integração neste caminho e integração nesse caminho. Nesse caminho aqui a coordenada é Z1, e neste caminho a coordenada desculpe, este segmento, né? Este segmento aqui tá a uma distância R1, e esse segmento aqui está a uma distância R2, e a altura desse segmento é Z2, a altura desse é Z1, mas isso não importa, porque o campo só depende da distância R, né? Só desses parâmetros, certo? Muito bem, então temos que a integral de HDL vai dar H2 a uma distância R2, né, H2 integral sobre esse segmento em que Z aumenta de Z1 para Z2, né? Então vai dar H2 de R Z2 menos Z1, integral a contribuição desse segmento, né? E neste segmento aqui vai dar H2 de R1, né, que está aqui, ó, e a integração vai ser de Z2 até Z1 agora, resultado vai dar Z1 menos Z2. Então, como essas coisas têm sinais opostos, né, isso aqui
vira menos, né? Ou seja, a conclusão do lado de fora, H1 é igual a H2, ou seja, H2 não depende de R. Ou seja, H2 é uma constante. E observe que essa constante não tem nenhuma relação com K. Mesmo que não existisse a distribuição de corrente, esse resultado seria válido, certo? Mas vamos analisar com mais detalhe, certo? Eu vou fazer essa construção separada aqui, no papel, para a gente poder ver melhor. Vamos pegar mais uma vez duas espiras. Aqui tem uma espira. Ou seja, isso aqui quer dizer o seguinte, olhando de cima, né? Você tem isso aqui, ó. Né? A corrente circula desse jeito, né? Então, se eu fizer um corte, né, nesse ponto e virar essa espira de forma que ela fique de frente para o pano de papel, a corrente entra nesse ponto e sai nesse. Então, eu tiro isso aqui e coloco só essa representação da espira, né? Certo, então vamos fazer esse desenhozinho aqui melhor, peraí. Pronto, isso aqui tem contribuição. Isso aqui é meu solenoide, né? Eu pegando aqui um elementozinho só qualquer, certo? Por exemplo, né, se eu calculo o campo aqui nesse ponto muito longe, né, este elemento aqui contribui nesse ponto, né, com o vetor que está entrando, que é um vetor BH, que é para baixo. Né? Esse aqui está mais longe, né? Ele contribui nesse ponto. Vou mudar até a cor aqui. Esse elemento que está saindo do quadro contribui nesse ponto com o vetor B, que é para cima e menor, né? Só que quando essa distância se torna muito grande, essas contribuições se tornam idênticas, então tem um cancelamento, né? Mesma coisa se eu pegar elementos longe, tá certo? Por exemplo, vou fazer um exemplo exagerado aqui. Este elemento com este aqui, né? Então, se eu faço a contribuição nesse mesmo ponto, né? Esse elemento aqui me contribui nesse ponto com um vetor que faz isso aqui pela regra da mão direita, né? Eu vou botar aqui, ele é menos intenso, tá certo? Este aqui, né, dá uma contribuição para cima, né? E um pouco mais inclinada, tá certo? Menorzinha um pouquinho, né? Assim. Mas quanto mais longe eu tiver, se esse ponto for muito longe, esses vetores ficam idênticos e ficam alinhados em sentidos opostos, ou seja, de novo, cancelamento. Então é de se esperar que muito longe o campo se torne nulo, né? Ou seja, o campo no exterior, que é da forma H2 igual a uma constante, como no limite tem que dar zero, implica que H0, como é constante, tem que ser zero. Ou seja, no exterior o campo é nulo, certo? Que é essa nossa construçãozinha aqui da nota de aula, né? Esse é o resultado que a gente obtém, certo?
H2 é nulo. Então o campo na realidade é um campo que só tem uma componente dentro do solenoide e fora zero, né? É claro que se o solenoide fosse finito, existiria um campo mais fraco, mas o campo mais forte está dentro dele, né? Finalmente, agora a gente calcula a lei de Ampère, pega aqui uma seção de corrente e aplica a lei de Ampère, né? Faz um caminho fechado, que está a parte interna do solenoide, cilindro, né? Então, fazendo um caminho fechado, esse caminho aqui, calculo o integral de HDL, sabendo já que nessa região aqui a contribuição é nula, né? Nesse segmento também, e nesse segmento aqui também. Então, a integral de HDL é a integral de Z2 até Z1, de H1 de R, né? Ou seja, integral vai ser integral de Z2 estou falando aqui direitinho, né? Só para ver que dá certo o resultado. Z2 Z1 dá isso aqui, né? Isso aqui vai dar H1 de R Z1 menos Z2. É o lado esquerdo, né? Primeiro membro da lei de Ampère, né? Que dá isso aqui. O segundo membro é a integral de JDS nessa área, né? Observe que a integral, o elemento ds sai da área, ou seja, o d sigma nesse ponto aqui, o d sigma é dy, é dz dr, o que sai da área aqui seria menos a φ, né? Menos a φ. Então, o d sigma é dz dr menos a φ. Então, observem que quando você faz essa integral de linha, a normal atravessada, que é a integral de k escalada normal atravessada dz, a normal atravessada n vale menos a φ, porque é integral de acordo com a regra da mão direita, né? Então, o elemento de área sai do plano do quadro. E o k, por sua vez, é k0 a φ. Então, quando a gente faz essa integral, vai dar a integral de j d sigma se reduz a integral de k escalar n dz, que vai dar k0, n igual a menos a φ com a φ dá 1, integral de z1 a z2, né? E aqui tem um menos que vem desse a φ aqui, né? Então, isso aqui vai dar k0 menos k0, z2 menos z1, que é o segundo membro da lei de Ampère. Então, o primeiro é esse, e o segundo é este, né? Resultado, se a gente iguala esses dois, conclusão, H1 não depende de R, vale K0. Você tem
que é um menos, né? Aqui também tem, aqui tem Z1 menos Z2, que é menos Z2 menos Z1. Por isso que ficam, os sinais cancelam, fica H1 igual a K0. Então, o campo dentro H é igual a K0, constante, igual a densidade de carga de corrente superficial. Ou seja, resultado, o campo é constante no interior do solenoide e vale 0 do lado de fora, certo? Então, o resultado. Ok? Bom, finalmente, parcialmente, né? Vamos fazer um exemplo da camada de corrente com distribuição uniforme, né? Nós comentamos sobre isso na aula anterior. É um plano de corrente, é o caso limite de uma camada de corrente de espessura D, em que a corrente, por exemplo, esteja distribuída uniformemente, né? Digamos, saindo do quadro, né? Com uma densidade, não é K0, isso aqui está errado também, pessoal. Isso aqui é densidade de corrente de volume, né? J, com J0 a X. Né? Então, corrijam nas notas. Mais uma vez, como isso aqui é parecido, isso aqui são vários planos paralelos de corrente. Né? Então, nós temos que... nós sabemos já que o campo só tem uma componente, que é a componente Y. Ou seja, o campo está para a esquerda, direita abaixo, para a esquerda acima, e varia aqui dentro de alguma forma. Né? Vai determinar. Essa parte de cima da distribuição termina em Z igual a D sobre 2. A parte de baixo termina em Z igual a menos D sobre 2. Né? Então, esse é o nosso campo, dentro ou fora. E nós também sabemos que, por simetria, ele satisfaz essa propriedade que H de menos Z igual a menos H de Z. Vamos lá, de novo. Campo no exterior. Pode fazer isso um pouco mais rápido, né? Em Z igual a H, você tem um segmento, né? Z constante. Z igual a menos H, tem um segmento de Z constante. Esses segmentos não contribuem para a integral de linha, né? Então, HDL, a lei de Ampère, né? É igual a corrente envolvida. A integral de superfície é mais fácil, a integral da área atravessada é essa aqui, né? Então, a área todinha de integração é essa, mas vai dar 0 em todos os pontos, menos na área central. Então, sobra só essa parte aqui. Né? Então, nesse caso, o elemento de área sai do quadro, que é o AX. Esse aqui é o elemento de área dz dy AX. Aqui está a densidade de corrente. E a integral de dz dy vai dar simplesmente a área desse retângulo aqui, certo? Que é D vezes a separação Y2 menos Y1. Então você tem esse resultado. Então, do lado de fora, você tem contribuição no segmento de cima, H externo de H, diferença dos segmentos, né? Y inicial é o Y2, Y final é Y1, então fica Y1 menos Y2 que está aqui. Já na parte de baixo, a contribuição vai ser H de menos H, Y2 menos Y1. Né? Então você já tem direto, pela simetria
isso aqui é igual a menos H externo de H, né? Então, mudando o sinal desse termo aqui, vai dar um sinal menos, que vai contribuir com menos 2 vezes. Você tem então o resultado que o campo no exterior é dado por essa expressão, né? Ou seja, no exterior acima do plano, ou seja, H maior que zero, dá um campo para a esquerda, né? O campo dá um campo do lado de cá para cá, por simetria, como a propriedade da função ímpar, ela faz isso, né? Muito bem. No interior, a gente faz essa área de integração agora, né? Você pega aqui, o segmento de cima está na coordenada Z, no de baixo está na coordenada menos Z. Esses segmentos não contribuem para a integral de linha. A área agora é essa áreazinha aqui. Você tem que a contribuição da corrente vai ser J0, área, né? Que é 2Z, que é a diferença de Z's, vezes essa largura, vai dar 2J0Z, Y2 menos Y1, ao lado direito da lei de Ampère, né? Ou seja, dá isso aqui, ó. Da mesma forma, como a gente já fez agora, né? H interno de Z, Y1 menos Y2, que é essa contribuição aqui. O Y vai de Y2 até Y1, né? E você tem, na parte de baixo, H de menos Z, e aí a coordenada aumenta de Y para Y2, vai dar essa contribuição. Então usa mais uma vez simetria, e você obtenha que o H interno agora vai ser, quando cancelar, né, essas coisas, cancela com sinal negativo, né? Usa isso aqui, é menos isso aqui, então você tem que o H interno vai dar J0Z, né? Então o resultado pela lei de Ampère, que é fácil de calcular, seria mais difícil para o meu salar, né? Você tem esse resultado final, certo? Dentro há uma variação linear do campo, né? Atinge o máximo em Z igual a D sobre 2, para Z igual a D sobre 2, e observem que bate com esse resultado em Z igual a D sobre 2, né? Certo? Ou seja, se fizer um gráfico, né? Para Z menor que zero, o campo ele é positivo, constante, quando você sai da região, vale J0 D sobre 2, daí vai linearmente, né, até atingir o outro lado, para Z igual a D sobre 2, e a partir daí permanece constante, né, dessa forma, certo? Observe que no centro o campo dá 0, né? À medida que você aproxima, como eu comentei antes, né, se você aproxima cada vez mais, então você vai ter essa variação, ao ponto que se a espessura dá 0, você tem uma variação abrupta, né, de variação de campo, certo? Muito bem. Bom, para concluir essa nossa aula, vamos agora considerar esse problema, né, de determinação do efeito magnético de uma espira circular, né, que é o modelo mais simples de uma corrente atômica, por exemplo, né, o dipolo magnético é um exemplo. Na verdade, esse é o elemento fundamental atômico, que é um microcircuito, né?
uma espirazinha, certo? E são esses conjuntos de microcircuitos na matéria que dão o magnetismo da matéria, né? A gente vai ver que uma agulha magnética nada mais é do que um solenoidezinho, tá certo? Com várias espirazinhas dessa, né? É um indutorzinho, tá certo? Uma agulha magnética nada mais é do que isso, né? Mesma coisa para matéria magnetizada, são conjuntos de microcircuitos, a gente pode falar assim, coletivamente fornecendo uma corrente que circula de forma coesiva, né? Coerente, tá certo? Uma outra aplicação importante também disso aqui é a antena em loop, né? Você pode calcular o campo de uma antena em loop. A gente vai ver que uma componente do campo vai ser a componente que vai calcular aqui. É claro que a gente falando de campos dinâmicos tem outros efeitos que a gente vai levar em consideração depois. Mas aí está a geometria, né? Você tem aí uma espira de corrente, né? De raio A. Nosso objetivo é obter o potencial vetor inicialmente, depois do campo B. Então vamos calcular esse efeito a uma distância R. É claro que a expressão pode ser calculada qualquer que seja R, mas nosso interesse vai ser quando R for muito maior do que A, seja o regime assintótico, né? Certo? Então, temos aí nossas definições, X, temos aqui o X', né? Se a gente for ver, né, o X é o RAR, né? X' define o elemento na distribuição, que é esse vetorzinho aqui, que tem módulo igual a e versor a R' variável, e o DL', que é o elemento de comprimento, né? É simplesmente o arco de circunferência ADφ', versor a φ'. Então, o que é o potencial vetor, né? Na forma volumétrica, essa expressão que se reduz a essa aqui, por caso de uma corrente filamentar, né? Então, nós precisamos aqui de identificar o DL', o X e o X' que nós acabamos de identificar, né? Ok? Bom, então vamos proceder primeiro com o cálculo do potencial vetor, né? Depois com o cálculo de B. Sem calcular nada, a gente já pode ver como é que o potencial vetor vai, qual vai ser o resultado. Mas a gente vai calcular rigorosamente aqui, mais ou menos, certo? Mas basta olhar a espira de cima e observar que a contribuição de dois elementos, por exemplo, esse elemento aqui, que tem um IDL dado por esse versor, dá uma contribuição paralela, né? Que é essa aqui. Tá? Esse outro DL', simetricamente localizado, você pega um corte nessa direção, né? Esse DL' me dá um vetor DA, dado por isso aqui, né? A soma desses dois ou seja, este com este resulta nesse vetor dA. Então, se você for observar, o potencial vetor ele vai seguir a mesma forma geométrica da distribuição. Ele vai ser um vetor azimutal, né? Certo? Observando, né? Se você tem uma simetria, não depende de φ. Se eu girar a espira,
A não é alterado. E só tem uma componente azimutal. E essa componente só depende, então, de duas variáveis, que é a variável do problema, a gente está falando de esféricas, R e θ. Certo? Então, poderia muito bem usar essas propriedades para calcular o A. Mas vamos calcular o A direto. Né? Vamos calcular o A, qualquer que seja R e φ. Primeiro, olhemos a função que aparece na integral. Né? A função mais importante é a função inversa, muito conhecida da gente, tá certo? 1 sobre x menos x', que é esse termo aqui. E vamos olhar essa função como uma função. Nosso objetivo é calcular essa função no regime R muito maior que A, ou seja, módulo de x muito maior, módulo de x'. Módulo de x', por sua vez, é A, né? E módulo de x vale R. Né? Então é isso aqui que a gente quer fazer, certo? Então observe que, mais uma vez, né, uma função de x', expandida em torno da x' igual a zero, vai ser f de x' aproximadamente f de x no ponto, mais o gradiente da função vezes a correção, que é o x'. Né? Que é menos x' no caso, tá certo? Eu tenho um errozinho aqui, tá certo? Então você teria aqui f de x', que é a função inversa, vai dar f de x0, que é, vou fazer aqui separado, né? Em resumo, eu vou fazer isso aqui, ó. 1 sobre x menos x' é aproximadamente essa função para x' igual a zero, que dá 1 sobre x, mais o gradiente da função f em x' igual a zero, né? Escalar a correção, que é menos x'. Deixa eu ver se tem algum erro aí nas nossas notas. Tá? Nós sabemos muito bem quem é gradiente de 1 sobre x menos x' igual a menos x menos x' sobre módulo ao cubo, né? Certo? Mas quem é o gradiente em x' igual a zero, né? Vai ser essa função em x' igual a zero, vai ser menos x sobre módulo ao cubo. Ou seja, 1 sobre x menos x', aproximadamente 1 sobre x, mais o gradiente, que é menos x sobre módulo ao cubo, escalar a correção, que é menos x'. Esse menos com menos dá mais, então você quer aproximadamente 1 sobre x mais x' sobre módulo ao cubo. Certo? Então essa é a expansão que a gente faz. Então esse aqui está errado, né? Vamos corrigir aqui, certo? Aqui é mais, corrigindo nas notas, isso aqui é mais. Né? Então o potencial vetor vai ser o primeiro termo mais o segundo. X' sobre módulo ao cubo dl. Né? Primeira observação. Essa integral 1 aqui é 1 sobre x integral de dl, né? A soma vetorial do dl no caminho dá zero. Né? Então esse termo aqui vai embora. Resta o segundo termo. X', a integral essencialmente que a gente quer calcular, né? Isso aqui sai da integral.
Fica só a integral de x dl'. É essa que a gente vai calcular agora, tá certo? Então a integral de x dl'. Lembrando que x vale r a r. X' vale a r'. E dl' a d', a filhinha, né? Então x' produto escalar vai dar AR escalar AR'. Então vamos fazer esse produto escalar aqui, fazendo a construção geométrica. Vamos supor que, bom, vamos fazer assim. Isso aqui é o semiplano φ constante. Este aqui é o semiplano φ' constante. Né? Aqui está o AR. E o AR, ele projeta, vou até apagar isso aqui para não atrapalhar, certo? Essa é a interseção da marreta aqui, né? Certo? E nesse outro também, para não atrapalhar, aqui a interseção também da marreta. Então você tem aí a projeção do AR, né? Isso aqui é θ, isso aqui é φ. Ele tem a projeção no plano XY, está na direção do ARzinho, né? Esse tamanho é R, certo? E aqui está o nosso vetorzinho, variável, AR'. Tá? Ora, o vetor X é igual a R, que pode ser escrito como Z a Z mais R, ou melhor, né? Z a Z não vou usar coordenada Z não. R cosseno θ a Z mais R seno θ a R. Então, para o escalar dele com a R', a Rzinho vai dar x escalar x' igual a R cosseno θ a Z mais R seno θ a R, produto escalar com o x' que é a R'. Como a Z e a R são ortogonais, das zero para o escalar, isso aqui vai dar AR seno θ AR escalar AR'. E para o escalar desses dois vetores é o cosseno desse ângulo diferença aqui. Isso aqui vai dar cosseno de φ' menos φ, ou cosseno de φ menos φ', né? Tanto faz. Ou seja, temos que esse aqui é um módulo, né? Módulo de x. Ou seja, isso aqui é R. AR seno θ cosseno de φ' menos φ. Então, isso aqui a gente tem um mais, isso aqui a gente precisa ver novamente. Vamos fazer essa integral agora, que está aqui. Né? Que é a integral de x'. X' está aqui em cima. O dl', como eu falei, né?
é conhecido, então vamos calcular a integral. Integral aqui, integral de x dl' vai ser igual a integral de 0 a 2π AR seno θ cosseno de φ' menos φ dl', que é a d' a φ'. Isso aqui dá, sai da integral AR seno θ, aí fica a integral de A vezes A, não, da A2, né? A2R seno θ, integral de 0 a 2π, cosseno de φ' menos φ, a φ'. E aí a gente tem que decompor, né? O versor a φ' é menos seno φ' ax. Só pode calcular decompondo, não tem outra forma. Tem que realmente calcular a força bruta. A y, né, no caso. E cosseno de φ' menos φ também decompõe. Muito bem. Então, uma integral vai ser isto, integral indefina, cosseno de φ' cosseno de φ vezes seno. Essa integral dá zero, tá certo? Porque a integral de cosseno com seno de 0 a 2π dá zero. Essas funções são ortogonais, seno e cosseno, certo? Então, uma contribuição que é esse produto aqui dá zero. Tem 4 termos, né? Esse termo aqui, seno ao quadrado, a integral de seno ao quadrado de φ' d', é a mesma coisa que a integral de 0 a 2π de cosseno ao quadrado de φ' d'. Nós já fizemos isso antes. Escreve em termos de 1 menos cosseno de 2φ e 1 mais cosseno de 2φ sobre 2, né? E aqui é 1 menos cosseno de 2φ sobre 2. A integral de cosseno de 2φ dá zero. Isso aqui vai dar sempre integral de dφ sobre 2, que dá π. Certo? Ou seja, então, um termo vai dar seno ao quadrado, menos seno ao quadrado, seno de φ a x. Então, esse aqui vai dar um termo que vai dar, sempre vai dar π, né? Vai dar π a 2r. Um termo vai dar seno ao quadrado de φ' com menos, né, ax, que dá π, vai dar menos seno de φ ax. E o outro vai dar seno com cosseno dá zero, cosseno ao quadrado, que dá π, mais π cosseno a y. Π está fora, vai dar mais cosseno φ a y. Isso aqui vai dar o quê? Esse é o versor a φ. Então essa integral vai dar π a 2 r a φ. Certo? Então esse é o resultado que a gente obtém. Isso aqui está errado, tá certo? Corrijam lá nas notas, dá mais π a 2 r seno θ a φ. Então com isso, potencial vetor fica, né, dado por essa expressão final. Né? Observem que você tem aí corrente vezes área, né, que aparece aqui em cima, aparece um ângulo, depende do ângulo de desvio em relação ao eixo Z, e é nesse momento a gente introduz um conceito importante, que é o conceito de momento de dipolo.
né? Ou seja, define-se um momento de dipolo M. Para esse caso específico, ele tem uma definição mais geral, ele não vai explorar isso, mas é simplesmente a área da espira, e o sentido dele é aquele definido pela regra da mão direita em relação à circulação da corrente na espira, né? Se a circulação ocorre nesse sentido, então pela regra da mão direita o M está para cima. Então, ou seja, especificamente ele é I vezes a área vetorária obtido da regra da mão direita, certo? Então, a gente introduzindo o potencial vetor, observe que o termo numerador do potencial vetor é algo assim, né? I π2. Daí aparece um seno θ, a φ. Com o potencial vetor M, dado por I π2 a Z, né? Vou chamar isso aqui de M, que é a magnitude dele. Isso aqui nada mais é do que M seno θ a φ, né? Ou seja, isso aqui nada mais é que o produto vetorial de M com o versor AR. O produto vetorial é módulo de M, módulo de AR dá 1, seno de θ, e o versor ortogonal a esses dois, que é o versor que entra aqui no quadro, que é o φ, né? Então isso aqui nada mais é do que M vetorial AR, né? Ou seja, em resumo, o potencial vetor pode ser escrito nessa forma cartesiana aqui, nessa forma canônica, né? Que guarda uma grande semelhança com o potencial escalar, que também tem uma forma parecida, que aparece o elemento fundamental, que é o momento de dipolo, e o versor diretor, né? É a dependência com o inverso quadrado da distância. Então você tem essa dualidade, né? O potencial vetor é para o magnetismo semelhante ao potencial escalar para a eletrostática. A contribuição é fraca, mais fraca do que a de monopolo, mas não tem monopolo em marinha eletrostática, tem dipolo. A contribuição cai com sobre R2 e em cima aparece o elemento característico que é a grandeza importante, né? Que é o momento de dipolo, unidade ampere metro quadrado, né? Tá? Então, no regime assintótico, um dipolo magnético tem um comportamento parecido com o dipolo elétrico. Importante também observar que no regime assintótico o campo B de um dipolo magnético vai ser idêntico ao campo E de um dipolo elétrico, né? Vamos calcular aqui o campo B rotacional, isso aqui, né? Usa o nabla, certo? Vamos calcular esse produto vetorial na mão mesmo, certo? Só tem derivada aqui com relação, nós sabemos que pela conta que a gente fez não depende de φ, então não vai ter derivada em relação a φ, né? Só em relação a Rθ. Mas mesmo com essa derivada em relação a φ, a gente tem que fazer essa derivação completa, né? Então observe, o que precisa fazer é a R. Na verdade nós temos aqui três derivadas, né? DDR, DDθ e DDφ. Mesmo que não dependa de φ, a gente vai fazer essas três derivadas. Então veja, DDR M vetorial AR sobre R2 é fácil, né? Só depende de R2, vai dar M vetorial AR, e a derivada de 1 sobre R2 dá menos 2 sobre R3.
d de θ de m vetorial a θ é m vetorial derivado de a θ com relação a θ não, desculpe, de AR com relação a θ, né? Vai dar, é 1 sobre R na realidade aqui, né? Vai dar, na verdade, a θ sobre R2, né? Vai dar 1 sobre R3, derivado de R em relação a θ dá a θ, M vetorial a θ. E, finalmente, 1 sobre R seno θ, d de φ, de M vetorial a φ, né? M sai da derivada, o derivado do φ em relação a φ é seno θ, desculpe, não é a φ, derivado de AR em relação a φ dá seno θ φ. Seno θ cancela, vai dar, e aqui tem um R2, né? 1 sobre R3 também, M vetorial a φ. Vamos combinar essas coisas, e você vai ter agora o AR vetorial, aqui você vai ter o Aθ vetorial e aqui o Aφ vetorial. Então você vai ter aqui na realidade AR vetorial isso aqui, Aθ vetorial isso aqui e Aφ vetorial isso aqui. Usa o produto triplo, ACB menos ABC, né? Então você tem aí AR com MAR, esse aqui primeiro, né? Da AR com R dá 1 da M menos M projetado na direção AR. Mesma coisa para o θ e para a φ. Aí vai dar outro, vai dar M menos M escalar Aθ. E o outro vai dar M menos M escalar a φ. Certo? Então, quando a gente faz essas contas, a diferença aqui é o primeiro, você vai ter como resultado 1 sobre R3, do primeiro vai ser menos 2 M mais M escalar AR e mais a soma dos outros, mais M menos M escalar Aθ mais M menos M escalar a φ. Aqui tem mais um 2 que eu esqueci. Menos 2M, né? Aqui, ó. Aqui é menos 2, por isso faltou. Tá mais 2 aqui. Tá? Esse menos 2M cancela com esse. Se eu somar mais um aqui, vai ficar 1 sobre R3, vou fazer na próxima página. 1 sobre R3, 3M escalar a R. 3 não, menos, né? Tá certo. 3M escalar a R, e sobra menos M escalar AR. Aliás, desculpe, não é menos 3 não. É menos 3. E sobra mais os outros dois termos que estão aqui, ó. M escalar θ, M escalar φ com sinal negativo. Vai ficar menos M escalar Aθ, menos M escalar a φ, né?
Isto aqui é o vetor M. Fica 1 sobre R3, 3M escalar AR menos M, certo? Esse fica o fator que aparece no potencial vetor, ou seja, o que acontece é que o campo B vai ficar nessa forma final, que é cartesiana, né? Idêntica ao campo do dipolo elétrico. Se a gente olhar a estrutura, é semelhante, né? Tem o fator 3M, aqui 3P escalar R, e aqui menos P, menos M, mesma coisa. As linhas de dipolo magnético são idênticas às linhas de dipolo elétrico, com a diferença fundamental. As de dipolo magnético, de fato, são linhas fechadas, né? Se você for olhar em detalhe, né? As de dipolo elétrico não, elas começam e terminam, mas de longe elas são idênticas, certo? Muito bem, com isso nós concluímos essa aula de hoje.